Fala galerinha, estamos aqui de volta no Tudo Mastigado. Lembrando aí, meu nome é Felipe Rocha, professor de Química. Vocês acabaram de ter uma aulinha de diluição aí com o professor Mamar. Legalzinha, resoluções de exercícios aí, maravilhosas. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí que a gente vem trabalhando. Na verdade, a gente hoje vai começar um novo conteúdo, novos conceitos, ok? Lembrando aí que nosso último conteúdo foi estequiometria, tá? A gente teve várias aulinhas aí de teoria e exercícios acerca de estequiometria. E hoje nós vamos começar ligações químicas, ok? Para começar, nós temos três tipos de ligações: covalente, iônica e metálica. E depois a gente vai começar a falar das interações intermoleculares. Mas antes de especificar os tipos de ligação, antes de detalhar cada ligação química, eu quero perguntar para vocês o porquê que os átomos exercem ligações químicas. Qual é o motivo que os átomos exercem ligações químicas? Logicamente que essa pergunta já traz um pré-requisito aí para vocês terem. Ligações químicas ocorrem entre os átomos. Mas por que os átomos exercem ligações químicas? E é isso que a gente vai discutir agora, ok? Então, basicamente, os átomos eles exercem ligação química para alcançar a sua estabilidade. Eles isolados, a maioria deles, exceto os gases nobres, eles estão na forma instável, eles são muito instáveis quando eles estão isolados. Então, eles tendem a exercer ligações químicas, seja de qual for o tipo, covalente, iônica ou metálica, para alcançar a sua estabilidade. Só que como ele faz isso, também é uma ótima pergunta. Então, olha só, por que os átomos exercem ligações químicas? Para alcançar a sua estabilidade. Como eles fazem isso? Usando os elétrons de valência, ok? Então eu preciso que vocês lembrem de determinados conceitos aí já trabalhados, tá bom? O primeiro deles é estequiometria, perdão. Olha a viagem. O primeiro deles é eletronegatividade, ok? E o segundo, distribuição eletrônica. Eu preciso que vocês entendam isso, tranquilo? Eletronegatividade e distribuição eletrônica. Então vem aqui comigo. Ligações químicas ocorrem entre os átomos e os átomos fazem ligações químicas para alcançar sua estabilidade. E eles fazem isso usando os elétrons da camada de valência. Mas Felipe, como é que os átomos alcançam a sua estabilidade? E é por isso que a gente agora vai conhecer o quê? A regra do octeto, tá bom? A regrinha do octeto, ela é uma regra tranquila. Acredito que já conhecida por muitos de vocês, mas o que a regrinha do octeto ela nos diz? Ela nos diz que na camada de valência, que é a última camada que contém elétrons, ok? Na camada de valência, nós necessitamos os átomos necessitam apresentar 8 elétrons para se estabilizar. Ok? Então, por que os átomos exercem ligação química? Para se estabilizar. Fazendo o quê? Como eles fazem isso? Usando os elétrons da camada de valência. E eles tendem a atingir uma valência com 8 elétrons, uma estabilidade com 8 elétrons na camada de valência. Ok? Então a regrinha do octeto basicamente nos diz o quê? Para o átomo se estabilizar, necessita de 8 elétrons na camada de valência. Lembrando que se eu tiver aqui, por exemplo, um núcleo, e eu tiver um átomo que apresenta aí 3 camadas, com um nome mais bonitinho a gente chama de nível energético, ok? Se eu tiver um átomo aqui com 3 camadinhas, e nessa última camada aqui, nessa terceira camada, a camada mais distante do núcleo, eu tiver 3 elétrons, a minha camada de valência vai ser a terceira. A camada mais externa que contém elétrons, a gente chama de camada de valência. Nela, eu tenho que ter 8 elétrons para os átomos alcançarem a estabilidade. Belezinha? Tudo mil maravilhas.
na regrinha do octeto. Só que a regrinha do octeto carrega consigo algumas exceções, ok? Então, o que que acontece? Sempre recapitulando, que ligações químicas acontecem entre os átomos. Para alcançar a sua estabilidade, eles necessitam de 8 elétrons na camada de valência. As exceções vão ser o quê? Os átomos que se estabilizam com menos elétrons na camada de valência ou com mais elétrons na camada de valência, ok? Então, observe o seguinte, quando a gente tem átomos, como por exemplo, o hidrogênio, o hélio, o lítio, o berílio, e que a gente vai conversar daqui a pouco, o boro, esses átomos aqui, eles se estabilizam com menor quantidade em relação a 8 elétrons na camada de valência. Então, o que que acontece? Nesses átomos aqui, essa exceção é chamada contração do octeto, ok? A contração do octeto quer dizer que átomos se estabilizam com a quantidade menor de elétrons na camada de valência. Menor a quanto? Menor a 8, ok? A regra é o octeto, a exceção menor que 8. Quando a gente tem, por exemplo, o fósforo e o enxofre, eles se estabilizam respectivamente com 10 com 12 elétrons na camada de valência, ou seja, mais que 8. Então a gente vai ter o quê? O nome dessa exceção é expansão do octeto, ok? Átomos que se estabilizam com mais elétrons na camada de valência em relação a 8. Como assim, Felipe? Como assim eles se estabilizam com menos de 8 na camada de valência? Se você fizer a distribuição eletrônica do hidrogênio, você vai observar, se você for na tabela periódica, você vai observar que o hidrogênio só tem um elétron, ok? Então, o que que vai acontecer? Se ele perde esse elétron, ele vira um próton, H+. Se ele for receber 7 elétrons, ele vai ter que ter mais camadas do que ele já tem. Ele não vai conseguir preencher somente na primeira camada, ele não vai suportar esses 7 elétrons na primeira camada. Então, o que que o hidrogênio faz? Ele prefere receber ou compartilhar, no caso, somente um elétron. Então, se ele tem um e ele recebe um elétron, ou ele compartilha um elétron, ele vai se estabilizar com 2. Mas olha só o detalhe. Essa regrinha do octeto, ela é estipulada a partir dos gases nobres. Gases nobres, família 18 da tabela periódica. Então, o que que acontece? Se você parar para pensar, a gente tem que os átomos mais próximos aos gases nobres, ou seja, olha só, o átomo ele vai se estabilizar se ele alcançar a valência do gás nobre mais próximo dele. Por exemplo, se você lembrar aí da tabela periódica, nós temos o hidrogênio, hélio, lítio e por aí vai na nossa tabela periódica. Qual é o gás nobre mais próximo do hidrogênio? Isso mesmo, o hélio. E o hélio é o único gás nobre que se estabiliza com 2 elétrons. Então, o hidrogênio, ele não vai querer alcançar estabilidade ou vai querer ter uma quantidade de elétrons igual ao argônio, que é o próximo, o neônio. Ele vai chegar o quê? Ele vai tender a chegar mais próximo do gás hélio, porque o gás hélio está mais próximo em relação a ele na tabela periódica. Então, se o hélio se estabiliza com 2, o hidrogênio quer chegar ao mais próximo do gás nobre, o mais próximo é o hélio. Assim como o lítio. O lítio, o número atômico do lítio é igual a 3. Se ele tem 3 elétrons, só que na camada de valência, se você fizer a distribuição eletrônica do lítio, como é que vai ficar? 1s2, 2s1. Qual é a camada de valência do lítio? A 2. Quantos elétrons na camada de valência ele tem? 1. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Tá vendo aqui, ó, distribuição eletrônica? O que que está relacionado aqui, o que eu quero mostrar para vocês nesse ponto aqui? Se a gente faz a distribuição eletrônica e na camada de valência tem 1, 2, 3 elétrons,
A pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: é mais fácil para completar o octeto receber 7 ou doar 1? Receber 6 ou doar 2? Receber 3 ou doar 5? Ou, na verdade, né? Confundi aqui, ó. Perdão. É receber 7, doar 1, receber 6, doar 2, receber 5 ou doar 3. É mais fácil para o átomo doar elétrons. Energeticamente falando, ele doa mais facilmente essa quantidade de elétrons do que receber para completar o octeto. Então aqui, ó, se a gente for levar a risca no lítio, o lítio tem um elétron na camada de valência, que é a 2. É mais fácil para o lítio perder esse elétron, doar esse elétron, ou receber 7 para completar o octeto? Doar um elétron. Então, no momento em que ele doa esse elétron, ele perde a camada de valência dele, porque ele perde um único elétron da camada 2. E quantos elétrons ele vai ter agora na camada de valência? 2. Por isso que o lítio ele é uma exceção à regra do octeto, do tipo contração do octeto. Se a gente fizer o mesmo raciocínio com o lítio, a gente acabou de fazer com o lítio, né? Com o berílio, o que acontece? Qual é a distribuição eletrônica do berílio? Número atômico do berílio, 4. Oxi. Número atômico do berílio, 4. A gente vai ter o quê? 1s2, 2s2. Camada de valência do berílio é a segunda, 2 elétrons na camada de valência. É mais fácil para o berílio doar 2 ou receber 6 para completar o octeto? Doar 2. E se ele doa esses 2 elétrons, ele perde a segunda camada, que era a camada de valência. Lembrando que camada de valência é a camada mais externa que contém elétrons. Se eu perco esses elétrons, a minha camada deixa de ser a de valência, passa a ser a anterior. E é isso que acontece com berílio e com lítio. Tá vendo que agora o berílio se estabilizou com 2 elétrons? Exceção à regra do octeto. Se nós chegarmos a fazer a distribuição eletrônica do fósforo e do enxofre, observe que o número atômico do fósforo é 15 e que o número atômico do enxofre é 16, ok? A gente vai perceber que o fósforo ele termina com 5 elétrons na camada de valência e o enxofre termina com 6 elétrons na camada de valência. Só que o que acontece, a gente vai ver isso com mais calma, mas tanto o fósforo quanto o enxofre, eles são ametais. No momento em que eles são ametais, a tendência é que eles exerçam mais ligações covalentes, tá bom? Por exemplo, se eu tiver PCl3, eu vou ter fósforo e cloro, 2 ametais, ligação covalente. Se eu tiver, por exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4, o enxofre ele vai estar fazendo 6 ligações. Então ele vai conseguir se estabilizar com 12 elétrons. Beleza? Mas o que eu quero de vocês? Que vocês decorem isso aqui? Não. Que vocês entendam a regrinha do octeto. Regrinha do octeto. Na camada de valência, o átomo necessita de 8 elétrons para se estabilizar. Sabendo que existem exceções, do tipo contração, porque se estabiliza com menos, do tipo expansão, porque se estabiliza com mais de 8 elétrons na camada de valência. Hidrogênio, hélio, lítio e berílio, 2 elétrons. Fósforo, 10. Enxofre, 12 elétrons. Professor, e o boro que você falou que ia falar daqui a pouco? Chegou a hora do boro. O que vai rolar? Vamos supor, tá bom, que nós tenhamos o composto BF3. Vou fazer esse composto ali embaixo. BF3. O que eu quero que vocês entendam aqui? O boro, ele faz 3 ligações aqui, com 3 flúors diferentes. Lembrando que cada ligação química carrega consigo 2 elétrons. Então, o que acontece? Se eu tenho 3 ligações e cada ligação tem 2 elétrons, quer dizer que o boro agora está com 6 elétrons na camada de valência.
6 elétrons é menor que 8? 6 é menor que 8, então o boro é uma exceção do tipo contração do octeto. Só que olha o detalhe. Se, por exemplo, eu tenho uma espécie química do tipo aqui, OH-, sei que isso aqui é meio irreal, mas é só para vocês entenderem o seguinte. Esse par de elétron livre aqui, ó, na hidroxila, ele pode atacar o que a gente chama aqui, ó, de orbital vazio. Tá vendo esse balãozinho que eu desenhei aqui em cima do boro? Isso aqui é um orbital vazio, tá bom? Então, esse orbital vazio permite a chegada de 2 elétrons. Permite o que a gente chama de ligação coordenada, antigamente chamada de ligação dativa. Ok? Então, se chega mais 2 elétrons nesse orbital vazio, o boro tinha 6, ele vai ficar com o quê? Com 8 elétrons na camada de valência. Então, o boro, ele pode fazer parte da regra, quanto pode também ser o quê? Uma exceção à regra do octeto. Beleza? O que vocês têm que lembrar do boro? O boro ele faz 3 ligações e apresenta um orbital vazio. Beleza? Isso aí é o que eu quero que vocês entendam de regrinha do octeto. Vamos só terminar isso aqui, distribuição eletrônica. A gente viu que se na camada de valência terminar com 1, 2 ou 3 elétrons, a tendência é de doar elétrons. Vamos pular o 4, 5, 6 e 7. A pergunta que você tem que se fazer é a mesma. É mais fácil para o átomo doar 5 elétrons ou receber 3 para completar o octeto? Doar 6 ou receber 2? Doar 7 ou receber 1? A resposta para essas perguntas aí é receber elétrons. Ok? Energeticamente falando, é mais favorável para o átomo que termina na camada de valência 5, 6 ou 7 receber elétrons e completar o seu octeto. Quando já tem 8 elétrons, os nossos átomos eles já estão estáveis. Lembrando que existem as exceções à regra do octeto. Ok? Professor, e quando termina com 4? Se eu fizer a pergunta, ó, se termina com 4, é mais fácil para o átomo doar 4 ou receber 4? Energeticamente falando, não tem diferença nenhuma. Concordam comigo? Por isso que quando o átomo termina com 4, vou até colocar de uma cor diferente, vai depender. Vai depender do que, professor? Daquilo que a gente chama de eletronegatividade do átomo ligante. Por exemplo, se eu tenho um carbono e esse carbono aqui faz 4 ligações, assim como o outro carbono que também faz 4 ligações. Agora vamos supor que esse carbono aqui, ó, esteja fazendo 3 ligações, 4 ligações com o flúor, tá bom? E vamos supor que esse outro carbono esteja fazendo 4 ligações com o hidrogênio. A pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: quem é mais eletronegativo, o flúor ou o carbono? E vocês já tiveram essa aulinha aí, hein? Ó, só para vocês lembrarem da escalinha. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Metais. Tá bom? Clichê, mas essa é a escala de eletronegatividade, sendo que ela é crescente para o lado do flúor, ou seja, o flúor é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. Se você comparar o flúor e o carbono, quem tem mais eletronegatividade, maior eletronegatividade, é o flúor. E o que é eletronegatividade? É a força de atração sobre os elétrons da ligação. Isso quer dizer que o flúor vai exercer uma força sobre os elétrons e vai puxar os elétrons para perto dele. Então o que vai acontecer? O par de elétrons dessa ligação aqui que eu estou circulando, ó, por exemplo, vai ficar mais perto do flúor. Aqui também vai ficar mais perto do flúor, mais perto do flúor, mais perto do flúor. Se todos os elétrons ficam mais perto do flúor, é como se o carbono tivesse o quê?
perdendo esses elétrons para o flúor, por causa que a força de atração do carbono sobre os elétrons da ligação é menor. Então os elétrons vão mais para perto do flúor. Isso gera uma carga parcial positiva perto do carbono em cada ligação. Então o carbono, nesse caso aqui, vai ter um NOx, um número de oxidação, mais 4 mais. Agora vamos comparar aqui. Quem é mais eletronegativo, o hidrogênio ou o cloro? Que cloro? Carbono. Quem é mais eletronegativo, o hidrogênio ou o carbono? Se você olhar, o carbono está mais perto do flúor, né? Em relação ao hidrogênio. Então, o carbono possui maior eletronegatividade em relação ao hidrogênio. Isso quer dizer que o carbono aqui, neste caso, vai puxar os elétrons para perto de si. E se ele recebe elétrons, ele fica mais negativo. E nesse caso, como são 4 hidrogênios, ele vai receber 4 elétrons, um de cada. Isso vai fazer com que a carga do carbono seja o quê? 4 menos. Consegue observar que o mesmo átomo, a gente está analisando o carbono, quando termina com 4 elétrons na camada de valência, pode receber ou pode doar elétrons? Por isso que vai depender, ok? E aqui estão os dois exemplos. A logística de entender esses dois exemplos aí é o que você precisa entender. Quem tiver maior eletronegatividade exerce uma força de atração maior sobre os elétrons, ok? Então vou apagar o quadrinho para a gente entrar no primeiro tipo de ligação química. Professor, não deu tempo de copiar. Volta o vídeo, não é? Vai dar bom. Professor, é muita coisa, não estou entendendo. Manda sua dúvida aí no Messenger, bota seu comentário aí que a gente responde o mais prontamente possível, ok? Então, bora lá. Olha só. Nós vimos o quê? Que os átomos exercem ligação para alcançar a sua estabilidade. E para isso eles necessitam de 8 elétrons na camada de valência, logicamente lembrando das exceções. Hidrogênio, hélio, boro, berílio e lítio se estabilizam com menos elétrons em relação a 8. Enxofre e fósforo se estabilizam com mais elétrons na camada de valência em relação a 8, ok? Contração e expansão do octeto. A gente viu também se o átomo relacionado, as ligações químicas estão relacionadas à distribuição eletrônica e à eletronegatividade, ok? E agora nós vamos começar e terminar, se Deus quiser, as ligações iônicas, ok? Então bora lá. Para falar de ligação iônica, nós não poderíamos deixar de falar do nosso cloreto de sódio, ok? Do nosso NaCl. O que que acontece? Nós temos o sódio e nós temos o cloro. O número atômico do sódio é 11. O número atômico do cloro é 17. Professor, o que tem a ver o número atômico com essa ligação iônica aí agora? A gente vai necessitar fazer a distribuição eletrônica para entender um pouquinho o que rola. Certinho? Então bora lá. Como é que eu vou fazer a distribuição eletrônica do sódio e do cloro? Da mesma maneira, diagrama de Linus-Pauling. 1, S2 até chegar no 11. 2, S2, 2, P6, 3, S1. Galera, qual é a camada de valência do cloro, do sódio, perdão? 1, 2, 3. A nossa camada de valência, como vocês já viram na aulinha aí de distribuição eletrônica, é a terceira. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 1. É mais fácil para o sódio doar um elétron
ou receber 7? Doar um elétron, ok? Então guarda essa informação aí com vocês. Vamos fazer a distribuição eletrônica do cloro. 1s2, 2s2, 2p6. Até agora eu tenho 10. 3s2, tenho que chegar no 17, hein? E aqui eu vou ter o 3p5. Qual é a camada de valência do cloro? 3. Quantos elétrons na camada de valência? 2. Mais 5, 7. É mais fácil para o cloro, já que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Doar 7 ou receber 1? Receber 1. Então, a tendência do cloro é que ele receba um elétron. Então, vamos desenhar aqui o átomo de sódio e o átomo de cloro, ok? Fazer bem distante. Quantas camadas a gente tem no sódio? 1, 2, 3. Quantos elétrons na camada de valência? Deixa eu fazer de outra cor. 1 elétron na camada de valência, ok? O cloro, nós temos 1, 2, 3 níveis energéticos, 3 camadas. Quantos elétrons na de valência? 7 elétrons, ok? 7 elétrons. Lembrando que aqui a gente tem o sódio e aqui a gente tem o cloro. Sódio metálico, o cloro ametal, ok? O que acontece? Quem é mais eletronegativo? O cloro ou o sódio? Fui ontem no clube, o cloro já chegamos, lembra? Clube, até chegar nos metais. A diferença de eletronegatividade entre os metais e os ametais é muito grande. Isso faz com que a força de atração que o cloro exerce sobre os elétrons da ligação seja muito maior em relação à força que o sódio exerce. E isso faz com que esse elétron aqui, ó, da camada de valência do sódio, ele não simplesmente vai chegar pertinho do cloro. Esse elétron aqui, ó, vai ser arrancado do átomo de cloro. Por quê? De sódio. Por quê? A força de atração que o cloro exerce sobre esse elétron aqui supera o que a gente chama de energia de ionização do metal. A tendência do sódio é doar elétrons. Então a energia de ionização é muito baixa. A eletronegatividade é muito baixa. Então essa força de atração exercida pelo cloro vai fazer com que esse elétron saia do átomo de sódio e vá fazer parte do átomo de cloro. E é nesse momento que a gente observa o que a gente chama de transferência de elétrons. Tá bom? É aqui que ocorre a transferência de elétrons. O que acontece? No momento em que o sódio perde elétrons, nós vamos ter o quê? Um núcleo. Quando ele perdeu, o sódio perdeu esse elétron, eu tenho mais elétrons na camada 3? Não. Então o que vai acontecer? A camada 3 deixa de ser a de valência e passa a ser a camada 2. Então aqui, ó, no sódio agora, eu só vou ter mais 2 camadas. Quando a gente perde elétrons, vocês também já viram isso, a gente fica positivo. Quando os átomos perdem elétrons, os átomos ficam positivos, são os famosos cátions, ok? O cloro ele tinha 7 elétrons na camada de valência. Tá ganhando 1, tá recebendo 1. Vai ficar com o mesmo número de camadas, 3 camadas, só que agora aqui na camada de valência, em vez de 7, ele vai ter 8 elétrons na camada de valência. Observe o seguinte, como a gente tem o recebimento de elétrons por parte do cloro, o cloro vira um ânion, ele vai virar um íon positivo, negativo, ok? Então o que acontece? Quando eu tenho a formação do sódio mais e do cloro menos, eu ainda não tenho a ligação iônica. Aqui no momento só ocorreu a transferência de elétrons. Quando é que vai ocorrer a ligação iônica? Agora, por uma coisa que a gente chama de atração eletrostática.
Vocês conseguem observar comigo? Eletrostática, ok? Vocês conseguem observar comigo que eu tenho um íon positivo e um íon negativo? Cargas opostas se atraem. No momento em que cargas opostas se atraem, eu vou ter um monte de ânion, um monte de cloro e um monte de sódio. Um monte de ânion e um monte de sódio se atraindo eletrostaticamente. E nesse momento dessa atração eletrostática que a gente tem a formação da ligação iônica. E o mais importante, que a gente tem, tá? Os laranjinhas aqui, ó, galera, são os sódios. E os amarelinhos são os cloros negativos. E é nesse momento em que a gente conhece, então, o que a gente chama de retículo cristalino. Caiu aqui o giz, peguei outra cor e bora. Beleza? Retículo cristalino. Então, só em resumo, o que acontece na ligação iônica? A diferença de eletronegatividade entre o metal e o ametal é muito grande. Isso faz com que o ametal roube o elétron, exerça uma força de atração muito grande sobre esse elétron da ligação, fazendo com que o elétron saia da camada de valência do metal e vá fazer parte da camada de valência do ametal. Essa transferência gera íons de cargas opostas, cátions e ânions, que vão se atrair, formando o que a gente chama de retículo cristalino. Ok? Então, galera, cuide-se. Até daqui a pouco. Um forte abraço e valeu a atenção.